Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Tech. E hoje eu vou falar sobre dois temas, um na verdade complementa o outro, que é, primeiro, como é que a gente consome APIs utilizando Python. Então, para você que não sabe, APIs são formas de você, vamos dizer, você fazer requisições HTTP para um serviço e ele te retornar um conjunto de dados, né? Como se você chegasse lá na portinha lá desse serviço, batesse na porta e falasse, ó, eu quero que você me dê esse conjunto de dados X, né? Que isso é a forma que você vai fazer através dos métodos. E aí esse serviço vai retornar para você esse conjunto de dados que você pediu. Tudo isso é muito fácil. E aí, para a gente complementar esse tema, eu vou ensinar vocês como criar um serviço usando a biblioteca Streamlit, que é justamente a gente vai pegar os dados dessa API para criar um dashboard, para criar um serviço, e tudo isso usando Python de maneira muito fácil. Mas primeiro, se inscreve no canal, deixa aquele like e curta esse vídeo. Isso é muito importante e ajuda muito para que eu possa trazer conteúdo para vocês toda semana, beleza? Fechou? Mas antes, calma. Aquece a água, escolha um chazinho bem gostoso, que hoje é dia de chá com tech. Vinheta! Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar uma API para a gente aplicar no nosso serviço, no nosso dashboard. Eu vou usar nesse vídeo a API do Congresso Nacional, né, que está disponível nesse link aqui, vou deixar na descrição. E essa API traz os dados dos nossos parlamentares, né, então aqui a gente tem métodos para consultar deputados, as despesas dos deputados, os discursos, os eventos específicos, as frentes parlamentares, as legislaturas, os partidos, as proposições, as referências, as votações e daí por diante. Mas você também pode utilizar, por exemplo, a API do PokeAPI, né? Que basicamente ele vai fazer essa mesma coisa, só que ao invés de deputados, essa API vai trazer Pokémons, né? Então você vai ter o método, né, Pokémon barra o nome do Pokémon, você vai ter o método, né, para puxar todos os Pokémons, você tem método por habilidade, enfim. Ou você pode usar a Swap, né, que ao invés de trazer deputados do Pokémon, vai trazer personagens do Star Wars, né? E aí vai trazer os dados desse personagem. O que todas elas têm em comum é que você vai ter um endereço, né, HTTP para fazer uma requisição, e ele vai retornar um conjunto de dados. Esse conjunto de dados normalmente vem em formato JSON. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é importar duas bibliotecas no Python. A primeira chama JSON, né, que é para a gente interpretar esse tipo de arquivo. E a segunda chama request, que é pra gente fazer uma requisição para esses endereços HTTP que eu mostrei para você. Então vamos lá, vamos rodar aqui pra gente importar as nossas bibliotecas. Legal, rodamos a biblioteca. Agora pra gente consumir a API, a gente vai ter que ir na documentação dela, né? Toda API tem uma documentação. Na verdade, deveria ter uma documentação, pelo menos. Né? E vamos achar o método que a gente quer. Então, no caso, eu quero buscar a lista de deputados, né, do Congresso Nacional. Ele vai ter aqui uma série de descrições, né? O que são cada uma, né, dos elementos, né, o que é o ID, o que é o nome, o que é o ID da legislatura, ele vai dar todas as informações que são pertinentes dessa API, né, e aí eu vou vir aqui em Try It Out, né, aí você pode, né, já gerar a requisição com alguns parâmetros, eu simplesmente vou ignorar e vou dar executar aqui para ver o que ele vai retornar. Bacana, então ele está trazendo aqui a lista de deputados, né, então cada um desses itens aqui, você está vendo que o formato, vamos trocar o formato para JSON, né, para ficar mais fácil a gente ver. Você tá vendo aqui que ele tá trazendo em formato de JSON, onde, né, é muito parecido com o formato de dicionário, né, então a gente vai ter aqui um elemento, né, um primeiro elemento, que tem duas instâncias, a instância de dados, né, e a instância de links, né, lá embaixo, né, depois que a gente passa todos os deputados, a gente tem aqui a instância de links, legal? Que basicamente a gente tem, né, a instância que ele está trazendo a lista de deputados, e no caso, ele está trazendo o quê? Né, os links que você usou para consumir, né, o link da primeira página, caso tenha paginação, né, porque às vezes a API ela traz em formato de paginação, então, né, você tem que ir iterando sobre as páginas para conseguir trazer todos os dados, né, mas como aqui ele está trazendo 1000 itens, a gente não tem 1000 deputados no Congresso Nacional, né, na primeira página a gente já tem todos os resultados, né. Então, legal, a gente tem essas duas instâncias, dados e links, e dentro da instância de dados, a gente também tem cada um dos elementos, é um dicionário, onde a gente tem ID, a URL, o nome do deputado, a sigla do partido, a URL do partido, a sigla da unidade federativa a qual ele representa no Congresso, né, o ID da legislatura, né, então aqui se você voltar na documentação, ele vai dizer, ó, ID da legislatura é o identificador,
né, que você pode colocar um ou mais, né, das legislaturas que o parlamentar tenha participado. Então, se você tem um parlamentar que participou de mais de uma legislatura, você pode colocar aqui o ID dessas legislaturas. Se você não colocar nada, ele vai trazer a atual legislatura, beleza? Aqui a gente vai ter a URL com a foto e o e-mail desse deputado, legal? Beleza, vamos fazer a requisição lá no Python. Para fazer a requisição é muito fácil. A primeira coisa que a gente vai fazer é carregar numa variável a URL que a gente vai fazer a consulta. Então, no caso aqui, ele está dando, né, que a URL para a gente fazer a consulta é essa aqui. Legal, vamos copiar e colocar aqui, né? Essa URL, no caso, é uma string, né? Segundo passo, a gente vai instanciar um objeto chamado JSON-URL com, né, chamando a biblioteca requests com o método .get e apontando para essa URL. Que significa que a gente vai fazer um método get para essa URL aqui, né, que é exatamente o que ele está mandando, né, para a gente fazer um método .get, né, para essa URL. Então, no Python é assim que a gente vai executar esse método. E aí a gente vai salvar nessa variável data, né, um objeto .json, chamando o método .load, né, que é para carregar esse arquivo JSON, apontando para esse elemento, né, esse JSON URL, .text. Né. Ao fazer isso, ele vai salvar os dados dessa requisição nessa variável chamada data. Vamos rodar aqui. Legal, ele rodou. Agora a gente já pode consultar esse elemento .data. Ele está trazendo aqui toda aquela resposta que a gente já tinha visto, né, na documentação. Ele está trazendo aqui, você já tem os dados. Se você quiser transformar esse elemento em data frame para você fazer uma análise, também é muito fácil. A primeira coisa que você vai fazer é importar, né, o pandas. Legal. Depois você vai vir aqui, vai salvar o data frame numa variável. Como de costume, a gente salva com a variável chamada df. A gente vai chamar o pandas, né? pd.dataframe. Data frame maiúsculo, né? Data frame. E aí a gente vai dar a variável que a gente salvou, né? A resposta da nossa requisição. Tá? Só não esqueça que essa API aqui especificamente, ele tem logo no primeiro nível da requisição, ele tem dois elementos, dados e links. E a gente quer transformar essa lista de deputados em data frame. Né? Então a gente vai acessar o elemento dados, né? Dados. E beleza, a gente criou o nosso data frame, a gente já pode consultar. E estamos com o data frame aqui. Então cada coluna é um item, né, da requisição. Então se a gente tinha aqui ID, URL, nome, sigla do partido, agora a gente tem isso em formato de colunas, né, do nosso data frame. E aí a gente já pode fazer nossa análise a partir disso. Beleza? Então esse é o básico para você aprender a consultar uma API. Agora eu vou ensinar para vocês como criar uma aplicação utilizando a biblioteca Streamlit, consumindo essa API, beleza? Agora vamos lá para o Visual Studio, porque agora é formato de notebook e não serve mais. A gente vai ter que criar um arquivo .py, né? E o melhor jeito de você fazer isso é utilizando um editor de texto. Eu vou usar o Visual Code, né? Mas você pode usar o Spider, você pode usar o PyCharm, pode usar até o bloco de notas se você quiser. Mas o mais fácil, né, o que eu acho que é mais intuitivo, mais visualmente atrativo, é o Visual Studio. Então vamos lá? Olhando a documentação do Streamlit, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um ambiente. Né? Por quê? Porque é sempre bom a gente ter um ambiente para gerenciar a versão das bibliotecas, porque eventualmente, conforme as bibliotecas vão se atualizando, alguns métodos acabam sendo descontinuados, ou eles mudam a dinâmica, você tem que passar os parâmetros de outra forma. Então é sempre bom você usar um ambiente para você travar a biblioteca numa versão específica. Aí, conforme você for atualizando as bibliotecas do seu computador, você não vai ter problema do projeto parar de funcionar ou ele dar algum tipo de bug, porque as bibliotecas atualizaram e alguns métodos que você usa no seu projeto não são mais utilizados. Beleza? Então, para criar um ambiente, você vai ter que digitar ali no seu prompt de comando, né, conda, né, para utilizar o pacote conda, anaconda, create /n stenv, e aí você vai definir a versão do Python que você vai utilizar. Stenv é o nome do seu ambiente, você pode dar o nome que você quiser, mas vamos utilizar o nome que é dado, né, pela documentação da Streamlit. Depois a gente vai acessar esse ambiente, né, como? A gente vai dar o conda, né, que é pra gente iniciar um comando utilizando o conda, né, activate e o nome do nosso ambiente. Feito isso, a gente vai ativar o nosso ambiente, e aí a partir daqui é só você instalar, né, não só o Streamlit, como os pacotes que você for usar. Se você for usar, por exemplo, o Matchplot Lib ou essas coisas assim, se caso não estiver instalado, você vai ter que dar um pip install e o nome do pacote. Bom, então vamos lá, eu já fiz todos esses passos aqui, eu já criei o meu ambiente, inicializei ele e já instalei todos os pacotes. Quando você cria um ambiente, inclusive o pandas,
você precisa instalar tudo de novo. Então eu já instalei todas as bibliotecas que a gente vai usar, que no caso é o JSON, Requests e o Pandas, e a gente já pode trabalhar, beleza? Então vamos inicializar o nosso Stringlit aqui. Stringlit run e o nome do nosso arquivo, main.py. Ele criou, né, o meu ambiente, né, com a aplicação vazia, porque eu ainda não tenho nada, né, nessa aplicação. Vamos alimentar essa aplicação aqui. Legal, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é pegar o nosso DF, né, e vamos criar, né, alguns elementos para alimentar essa aplicação para vocês entenderem como funciona. Vamos olhar a documentação do Stringlit, né, Stringlit Documentation. Vamos pegar essa parte de aqui, API Reference. Legal, vamos criar dois elementos. O primeiro, né, é um título, né, com deputados. E o segundo, a gente vai criar um elemento de data frame, e não confunda com pandas, esse aqui é escrito com letra minúscula, né, com o data frame que a gente importou, né, lá da API do Congresso Nacional. Vamos salvar isso aqui, vamos dar um rerun aqui para ele atualizar. Legal, ele atualizou, né, e ele trouxe uma tabelinha com todos aqueles dados. Note que essa tabelinha, ela tem, né, um scroll que você pode ir até o final com todos os dados. E aí, a partir daqui, né, fica a seu critério como a gente vai desenvolver essa aplicação, né? Eu encorajo vocês a lerem a aplicação do Stringlit para vocês aprenderem, né, como usar todos os elementos aqui. Então, você vai ter aqui na parte de Text Elements, né, como criar um título, como criar um header, como criar um texto, né, na parte de chart, na parte de dados, você vai aprender como criar um data frame, uma tabela, uma métrica, né? Aí tem a parte de gráficos. Enfim, você também pode usar gráficos, né, de outras bibliotecas para plotar. E aí, a partir daqui, né, fica aí a sua imaginação como criar uma aplicação, né, no Stringlit, beleza? Bom, e o vídeo de hoje foi isso, galera. Se você gostou, já deixa um comentário aqui dizendo o que você acha que dá pra fazer utilizando o Stringlit e quais APIs você gostou mais desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir esse vídeo. Valeu, galera. Obrigado por ver esse vídeo até o final. Valeu e fui!